como oramos verdadeiramente? Como buscamos o nosso Deus? A nossa forma de orar. Será que é certa, verdadeira, agrada a Deus? Será que temos a fé verdadeira que agrada nosso Deus, né? O Deus de cada um, né? Então, nas Escrituras ele diz que devemos orar desta forma, meditando, né? Meditando, e devemos prestar a ele um culto racional. Porque nós devemos conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de nosso Deus, não é mesmo? Né? Não a nossa, né? Porque a vontade dele é muito melhor para nós, com certeza, né? Então, a fé verdadeira que agrada a Deus é a forma de encarnação, que seria meditar nas Escrituras, conhecer com saber, né? O Velho e o Novo Testamento, fé com obras, que agrada a Deus. Que agrada a Deus é fé com obras. E a forma de orarmos verdadeiramente certa seria a gente ter um altar, entrar ali no aposento, né? Para saber o que está lá no secreto. Porque diz, tu quando orares entra no teu aposento. Naquilo que ainda não conhece, né? Naquilo que ainda não sabe de Deus. Seria a forma de pedir certa, a forma certa de buscar e a forma certa de bater, verdadeiramente, né? Nesta encarnação, porque ele é o verbo. Se ele é a palavra, se ele é o verbo, se ele é as escrituras, nós temos que meditar, encarnar esse verbo, fazer Deus na gente, porque ele ainda não existe. Qual Deus que existe? O Deus que nos foi condicionado, o Deus que nos foi, né, ali imposto através de religiosidade, crendices, de padrões e tradições humanas, ensinos humanos. Então nós temos esse conhecer desse Deus, verdadeiramente. Mas não é o verdadeiro. E às vezes as formas que nós oramos, como forma de pedintes, como forma de ritual, de religiosidades, não adianta, não edifica, não convém, não nos traz nenhum proveito. Nós temos que aprender a orar verdadeiramente, da forma certa, entrar no aposento, nesse silenciar, nesse fazer de altar. Porque ali nós vamos receber a encarnação do Espírito das Escrituras, da vida da palavra. Porque a gente vai meditando de dia e de noite nessa conexão, nesse religar ao nosso Deus. Nós vamos meditando dia a dia. Seremos como aquela árvore plantada junto aos ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria. Isso é orar verdadeiramente, estar ali plantada junto aos ribeiros de água. Não é ficar falando, meu Deus, aqui tais coisas, meu Deus, meu pai, tal problemática, meu Deus, tal dor, tal doença, tal coisa, tal coisa. Nós vamos sair desses padrões humanos, dessas tradições, dessas religiosidades, desses ensinos humanos. Nós vamos orar verdadeiramente. Tu, quando orares, entra no teu aposento. Fecha a tua porta. Teu pai está ali no secreto e te vê e te recompensar publicamente. Graças por livros blobs. Então nós vamos encarnando nessa meditação, nesse conhecer com saber, trazendo a sabedoria, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, né? Está dizendo que no princípio ele é o verbo, ele é a palavra, ele é as escrituras. Então a gente tem que orar da forma certa, meditando, refletindo, observando, questionando, fazendo pergunta, arrazoando. Como assim tais coisas? Como que Deus é? Como que ele se manifesta? Seu poder, né? Tá escrito que o meu povo sofre por não conhecer nem as escrituras, nem o seu poder, né? Nós temos que conhecer as escrituras, o poder de Deus sendo manifestado na gente, nesta encarnação, nesse entrar de aposento. Então a forma certa de orar é a gente ser aquele bem-aventurado Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é aquela árvore plantada junto aos ribeiros de água, para que dê os seus frutos na estação própria. E tudo quanto fizer prosperará, mas saber do que eu fiz, mos liber, love sombers. Então nós temos que aprender a orar, a meditar, a
entrar no aposento, a encarnar as Escrituras, para que o menino Jesus que está ali cresça em graça e sabedoria na gente, verdadeiramente, né? Ele vai crescendo em graça e sabedoria. Tá na manjedoura, o reino de Deus é pequenininho, o menino Jesus é pequenininho, a gente tem que dar crescimento para ele. Alimentar, vestir, visitar, cuidar. O nosso Deus não está pronto, nós temos que fazer ele na gente, a multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus, não uniforme. Deus é isso, Deus é aquilo, faz tais coisas ali, tais coisas lá no lugar. Vamos prestar a Deus o culto que pensa, que raciocina, que medita, que tem inteligência, que é sábio. Vamos fazer, né, o nosso Deus crescer em nós em graça e sabedoria. Graças, Ministério de Love Stories Pips.